México. Um país transbordando de cores, sabores e história. Atrás de cada esquina se esconde uma nova aventura. Em cada rua, um novo sabor. Ao passear pelas ruas do México, você se depara com prédios coloridos e mercados vibrantes. Os deliciosos pratos dos vendedores ambulantes são uma amostra da riqueza culinária do país. Das suas praias ensolaradas até as suas pirâmides antigas, é um lugar que cativa os sentidos. O México é uma terra de contrastes. De um lado, praias de areia branca imaculadas e águas cristalinas. Do outro, milênios de história e cultura. Essa riqueza faz do México um lugar único. Cidades modernas se erguem no meio de ruínas antigas. O México se destaca tanto pela sua arquitetura moderna quanto pela sua herança histórica. Essa mistura do antigo e do novo contribui para a energia e o dinamismo da cidade. Pense em São Paulo, onde modernidade e história também se encontram, com seus casarões antigos lado a lado com arranha-céus. As tradições indígenas se misturam com as influências coloniais espanholas. As festas culturais do México celebram esse rico patrimônio. Danças e músicas tradicionais refletem a alma do país. Um pouco como nossas festas juninas e o carnaval, mas com um toque de tequila e pimenta. O México está situado ao sul dos Estados Unidos. Essa localização geográfica reforça a interação cultural e econômica entre os dois países. As cidades fronteiriças são alguns dos exemplos mais vivos dessa interação. É banhado a oeste pelo Oceano Pacífico e a leste pelo Golfo do México. Essas duas costas diferentes realçam a beleza natural e a biodiversidade do país. Cada costa oferece paisagens e ecossistemas únicos, quase tão variados quanto o litoral nordestino e a costa sul do Brasil. Essa geografia única moldou o seu destino. Montanhas, vales, florestas e desertos compõem a riqueza natural do México. Essa diversidade também se reflete no patrimônio cultural e histórico do país. É um lugar onde antigas civilizações prosperaram. Os maias e os astecas construíram grandes civilizações nessas terras. Seu legado perdura através de numerosos sítios arqueológicos que esperam ser descobertos. Os astecas e os maias deixaram sua marca na terra. Seu legado perdura até hoje. Museus e lugares históricos continuam contando as histórias dessas grandes culturas. O México é um país onde o passado e o presente se encontram. Vamos falar agora sobre algo importante: segurança. O México é conhecido por sua beleza e rica cultura, mas também existem algumas preocupações com relação à segurança. O México frequentemente aparece nas manchetes por motivos ruins. A gente ouve muitas histórias sobre cartéis de drogas, violência e crime. Os cartéis de drogas, a violência e a criminalidade são problemas reais. Mas é importante lembrar que isso não descreve o país inteiro. Mas essa não é toda a história. Muitas áreas do México são seguras e tranquilas. A segurança é particularmente boa nas áreas turísticas. Pensem em lugares como San Miguel de Allende ou Oaxaca. São verdadeiras joias. Milhões de turistas visitam o México todos os anos e aproveitam suas belezas sem problemas. As praias, as ruínas antigas e as belezas naturais atraem turistas do mundo todo. Das pirâmides de Teotihuacan às praias de Cancún, tem algo para todos os gostos. A verdade é que algumas áreas são mais perigosas que outras. Mas isso acontece em todos os países, incluindo o México. Assim como no Brasil, existem bairros em que é preciso ter mais cuidado. Por exemplo, como em alguns bairros do Rio de Janeiro ou São Paulo. O Ministério das Relações Exteriores publica conselhos para viajantes. Esses conselhos fornecem informações atualizadas sobre as áreas que você pretende visitar. Parecido com o que o Itamaraty faz para os brasileiros. Eles fornecem informações valiosas sobre segurança. É uma boa ideia consultar esses conselhos antes da sua viagem. Se informar é essencial. Estar bem informado é muito importante. Perguntar para os moradores locais e usar fontes confiáveis é a chave para uma viagem segura. Pedir dicas para os mexicanos é sempre uma boa.
Usem o bom senso, como fariam em qualquer lugar do mundo. Se vocês forem prudentes e cuidadosos no México, poderão ter umas férias inesquecíveis. Como em uma visita ao Rio de Janeiro ou Salvador, a prudência e o bom senso são sempre necessários. Para entender o México, é preciso entender seu passado. Este país já passou por tudo. Os astecas dominavam um poderoso império a partir de sua capital, Tenochtitlan. Suas pirâmides até hoje despertam espanto e admiração. Depois, no século XVI, chegaram os conquistadores espanhóis. O domínio espanhol durou 300 anos. Deixou uma marca profunda na cultura mexicana. O país conquistou sua independência em 1821. Mas a luta pela liberdade continuou. O México conheceu revoluções, levantes políticos e dificuldades econômicas. Apesar de tudo, o espírito mexicano continua indomável. É um espírito de resistência, de acolhimento e de generosidade. Os mexicanos têm um senso profundo de comunidade. A família é tudo. Como se costuma dizer, família é sagrada. Eles enfrentam as dificuldades com força e uma pitada de fatalismo, tipo, o que tiver que ser, será. A vida no México nem sempre é fácil. A pobreza é uma realidade para muitos. Mas também há uma energia vibrante, uma alegria de viver contagiante. A música escapa das cantinas, como um convite para dançar e esquecer os problemas. Os mercados transbordam de produtos coloridos e artesanato, uma verdadeira festa para os olhos e para o nariz. Capítulo 5. Um festival para os sentidos, descobrindo a culinária mexicana. A culinária mexicana é muito mais do que tacos e burritos. É uma cozinha complexa e deliciosa, cheia de história e tradição. Cada região tem suas próprias especialidades, como se fosse um Brasil dentro do México. Desde os molhos mole de Oaxaca, tão ricos e complexos quanto um bom vatapá baiano, até os frutos do mar de Veracruz, frescos como os peixes da nossa costa, há opções para todos os gostos. Não hesitem em ir além dos pratos mais conhecidos. Experimentem a comida de rua, igualzinho a gente faz aqui com os nossos pastéis e acarajés. Conversem com os locais. Eles vão guiar vocês para os melhores segredos culinários, como se estivessem descobrindo os botecos mais tradicionais do Rio. E não se esqueçam da tequila. Apreciem com calma, como um bom vinho, quem sabe até uma cachaça mineira. Sexto capítulo. Uma tapeçaria de tradições, festas e celebrações. Os mexicanos sabem como se divertir. As festas são uma parte importante da cultura. Desde o Dia de los Muertos até as festas de independência, esses eventos são cheios de vida, cor e tradição. Uma das celebrações mais importantes é o Dia de los Muertos. É um momento para se lembrar dos entes queridos que já faleceram. As famílias constroem altares, que são decorados com comidas, flores e fotos. É uma linda e comovente homenagem à vida e à morte. Sétima parte. O motor econômico, indústria, turismo e desafios. O México tem uma economia diversificada. É um importante exportador de automóveis, produtos eletrônicos e produtos agrícolas. O setor industrial do país, especialmente o automotivo e o eletrônico, tem experimentado um forte crescimento. Essas indústrias têm muita demanda, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. A produção industrial do México desempenha um papel importante no crescimento econômico do país. A agricultura também é um pilar importante da economia mexicana. O país é líder mundial na produção de milho, abacates, tomates e muitas frutas tropicais. A agricultura gera empregos para milhões de pessoas nas áreas rurais. Além disso, a exportação desses produtos agrícolas gera muita receita para o país. Pensem na quantidade de abacates que consumimos também aqui no Brasil. O turismo é outro setor fundamental. O México atrai milhões de turistas todos os anos, graças às suas belezas naturais, sua história e sua rica cultura. O turismo contribui significativamente para o crescimento econômico e cria inúmeros empregos.
Milhões de visitantes lotam suas praias, sítios históricos e cidades coloniais todos os anos. As zonas turísticas do México oferecem destinos atraentes para turistas nacionais e internacionais. Essas áreas geram grande parte da receita turística. As cidades da época colonial atraem turistas por sua história e patrimônio cultural. Essas cidades refletem a rica história e a diversidade cultural do México. Os turistas viajam ao passado quando visitam os prédios históricos e os museus dessas cidades. Apesar de seu progresso econômico, o México enfrenta desafios significativos. A desigualdade de renda é um problema sério. Algumas regiões do país não se beneficiaram do crescimento econômico da mesma forma. Isso causa uma diferença significativa na renda entre as cidades e as áreas rurais. Um pouco como a disparidade entre o Nordeste e o Sudeste do Brasil. A desigualdade de renda é um problema grave. A corrupção e a pobreza persistem. O índice de pobreza no México continua alto. Muitas pessoas lutam para atender às suas necessidades básicas. A corrupção dificulta o desenvolvimento econômico e social. A corrupção e a pobreza persistem. O governo está trabalhando em várias reformas e medidas para lidar com esses problemas. Mas a solução para esses problemas exigirá tempo e a cooperação de todos. O governo está se esforçando para resolver esses problemas. Reformas econômicas e sociais, o combate à corrupção e a redução da pobreza são passos importantes para o futuro do país. Mas essas reformas precisam de soluções de longo prazo e duradouras para serem eficazes. Mas é um caminho longo e difícil. As medidas que o México está tomando para resolver seus problemas econômicos e sociais são cruciais para a prosperidade e a estabilidade futuras do país. Todos os membros da sociedade precisam cooperar e apoiar esses esforços. 8º episódio. Uma estrada cheia de obstáculos, saúde e serviços sociais. O sistema de saúde mexicano é complexo. O sistema público de saúde oferece assistência médica acessível aos cidadãos, mas pode estar sobrecarregado e com poucos funcionários. Imaginem, como um trem lotado no horário de pico em São Paulo. Os hospitais particulares oferecem um atendimento melhor, mas tem um preço. É preciso pagar. O acesso à educação e aos serviços sociais também é desigual. As áreas rurais muitas vezes carecem de recursos, um pouco como em certas regiões do interior do Brasil. O governo investe em programas sociais, mas é preciso fazer mais para garantir a igualdade de oportunidades para todos os mexicanos. É um longo caminho, um pouco como a discussão sobre o Bolsa Família no Brasil. Capítulo 9. Uma espiadinha no futuro. O potencial e a promessa do México. Apesar dos seus desafios, o México é um país com um potencial enorme. Tem uma população jovem, que não para de crescer. Os mexicanos são trabalhadores, fortes, com os pés no chão, tipo, gente que a gente gosta. E a cultura? Rica e vibrante, cheia de vida, igualzinho a um carnaval fora de época. O México tá numa encruzilhada, igual a gente quando tem que escolher entre coxinha ou pastel. Pode continuar na estrada da violência e da corrupção, sabe? Aquele caminho pedregoso que a gente conhece bem. Ou pode agarrar o potencial de crescimento e progresso com unhas e dentes, igual a gente agarra aquela promoção no trabalho. O futuro do México está nas mãos do seu povo, assim como o nosso futuro está nas nossas escolhas. 10º episódio. Além dos estereótipos. Descobrindo o verdadeiro México. O México é muito mais do que o que a gente lê nos jornais. É um país de contrastes, de contradições e de complexidade. Um lugar onde a história antiga encontra a vida moderna. Como um Maracanã moderno ao lado das ruínas de uma cidade histórica, tipo Ouro Preto, onde a pobreza e a riqueza coexistem. Igualzinho aqui no Brasil, do Leblon à Rocinha. E onde o espírito humano brilha apesar de todas as dificuldades. Tipo o carnaval, né? Não acreditem nos estereótipos. Venham para o México com a mente aberta e com vontade de aventura.
que nem pegar a estrada de São Paulo para o Rio de Janeiro. Descubram sua beleza, sua cultura e seu povo. Vocês podem se surpreender com o que vão encontrar. É um país que pode te surpreender, como um título brasileiro na Copa do Mundo.